rua. Eu sou a Rafaela Lima, sou organizadora do Festival de Cinema Interseções, que acontece na cidade de Ubá. Nós realizamos a primeira edição no ano de 2018 e a segunda no ano de 2019. Em 2020, estava prevista a terceira edição do festival, que iria se realizar com recursos de um edital municipal de incentivo à cultura. Porém, o projeto foi aprovado e o recurso nunca saiu. Esse foi mais um desafio de um ano que já era difícil por si só, devido ao contexto da pandemia e do caos que todos nós já sabemos. Então, em novembro desse ano, realizaremos a sua terceira edição, adaptada à atual realidade, ainda em um contexto muito tenso do nosso país, mas já com alguma esperança devido à vacinação. Nesse contexto de pandemia, todos os festivais de cinema, assim como todas as outras áreas da cultura, precisaram se adaptar, se repensar, se reinventar. Sejam grandes e tradicionais festivais ou aqueles que estão nos seus primeiros anos de realização, assim como Interseções. Esse foi também um momento de muita troca de experiências e de apoio mútuo entre os realizadores de diferentes cidades do estado e do país. Nós estivemos nesses espaços, participamos de grupos de discussão, de construção coletiva, e pensamos o quanto seria interessante bater um papo com outros festivais que também se realizam aqui na Zona da Mata. E daí surgiu a ideia dos Cinemas Possíveis. Esse nome era tema do nosso primeiro festival, a edição de 2018, e retorna agora num momento oportuno, né, de pensar os desafios da realização desses festivais no contexto de pandemia. E quais são os caminhos que são traçados daqui para frente? O que mudou? Que avaliação eles fazem das edições realizadas no contexto de pandemia? Eu conversei com o Iano, que é realizador do festival É Tudo Criança, que acontece na cidade de Leopoldina e está na sua segunda edição. O festival teve uma primeira edição realizada de modo presencial e a segunda edição já de modo online. O É Tudo Criança, ele nasce numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Leopoldina. Nós estamos aqui situados na zona da Mata Mineira e aqui, né, nossa região tem eu acredito como todos, né, todas as regiões de Minas e do país, essa escassez do cinema de rua, do cinema público e do cinema da sala de cinema, até da sala de cinema comercial também, né? Não É Tudo Criança, ele caminha sobre esses dois pés, né, da formação e da difusão do cinema infantil, e em cada pé dele se desdobra, né? Esse pé da formação, ele caminha sobre um pé muito grande, que é o pé da formação, assim, a relação do cinema com a educação, ela é muito forte e quista aqui no É Tudo Criança, que a gente pode conectar e transformar ambas as partes, ambas as áreas, né? Os profissionais do cinema, os profissionais da educação, quando se encontram e quando estão debatendo, refletindo sobre um tema em comum, que é as infâncias aqui no festival, eles têm o potencial de ambas as partes serem modificadas por essa conexão, né? Essas possibilidades, esses cinemas e educações que são possíveis, né? O É Tudo Criança nasce também dessa análise aí do contexto cultural da nossa região, né? E eu acho que os festivais da nossa região, eles estão bem conectados nesse sentido, nessa força direcionada para a questão da formação, assim. Lá em 2019, quando o É Tudo Criança realiza sua primeira edição, ele já aterriza no centro da cidade, na Praça Central, e é o cinema ali na rua, ali, situado no centro cultural da cidade. E aí, nesse ano, essa questão do online, a gente repensar, sentamos lá com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, olha, vamos pensar numa maneira de como fazer essa formação e a fruição do cinema chegar em todo o público de crianças da cidade. E assim foi, através de uma oficina de cinema de animação e rotoscopia, que a gente fez de forma à distância, né? Um grupo no WhatsApp, as crianças se inscreviam, né? E aí tinham as crianças dos distritos, ao todo foram 62 crianças de Leopoldina e dos seus 5 distritos, assim. Nós conseguimos atingir territorialmente os 4 cantos da cidade, todos os distritos. Isso foi super bacana, assim. E isso o online que proporcionou, assim. Aí montamos um kit educativo para fazer oficina de cinema
onde essas 62 crianças do município receberam cada um kit com lápis de cor, canetinha, tinta guache, cartilhas educativas, massinha, enfim, 1000 possibilidades ali de criação, né? Era um kit dos sonhos, assim, as crianças ficavam estarrecidos, uau, assim, para receber aquilo. Mas ali tinham 2 cartilhas que eram onde aconteceria de fato a oficina. E aí foram recortados. Cada criança ficou com um plano nessa cartilha educativa. Ali no desenho, frame a frame, aquilo é espantoso, né? O que é isso, né? Mas depois que vê a coisa acontecendo, o movimento é um sonho, né? Imagina, você colorir um plano todo e depois a montagem final desse filme, realizado por 62 crianças, é um filme de animação que elas compreendem aí também o processo de fabricação de um filme através desse plano, um plano desenhado, um plano rabiscado à maneira que bem entendessem aí de forma mais livre possível, né? As nossas mostras são pensadas de maneira a construir assim, um imaginário de infância que seja o mais plural e amplo possível ali através das telas do festival, né? Para também trazer essa diversidade que a gente tem nos 4 cantos do país. A gente tem uma mostra que se chama Infâncias Plurais, que é justamente isso, né? Trazer essas infâncias brasileiras para as telas de Leopoldina. E aí, essa programação para os adultos, dentro da Tudo Criança, ela é pensada numa masterclass que a gente fez esse ano, né, sobre os sons e as trilhas sonoras no contexto da produção de cinema infantil, né, com o Rubinho Pfeffer, e os webinários que são esses espaços diários do festival de reflexão, de troca de conhecimento, de formação de fato, voltado especificamente para o público de educadores. E aí, educadores de forma geral, não só os professores, mas os arte-educadores, os oficineiros, toda essa galera que trabalha na educação, para além da sala de aula tradicional, né? Esses outros espaços educativos, que o cinema é um desses espaços também, né? E aí, Ano, o que você enxerga agora pro É Tudo Criança daqui para frente, assim, com essa experiência do presencial, com a experiência do online, e pensando, né, o que fica, acho que de um e de outro, assim, da agora para frente, assim. São 2 certezas, na verdade, né? Que o online ele permanece e a outra é que a presença ela é muito importante, né? A troca na presença, no olho, ela é insubstituível, né? Não há tela que vá fazer com que isso tenha essa aproximação da presença, ainda mais quando falando aí de um festival de cinema infantil, né? É preciso isso, assim, a sala, o movimento, o afeto, a ambiência. A gente precisa de estar dentro de uma sala de cinema, a gente precisa estar no teatro, a gente precisa estar no museu, a gente precisa estar na praça pública, com show, ouvindo música. É o que mais a gente tem necessidade agora, né? E eu acho que num próximo, tomara que a gente consiga intercambiar essas 2 coisas, o presencial com toda essa presença, esse calor humano, essa festa do cinema, né, infantil, e o online, que pode chegar no maior número de pessoas possível, né? E aí, nesse sentido que a gente está aí construindo esses espaços possíveis, esses cinemas possíveis, através desses festivais que são super maravilhosos aqui na nossa região. E vida longa a todos nós, né? Eu acho que cada um com as suas especificidades tem essa conexão e esse sentimento comum de criar esses espaços de cinema, né? Se não tem cinema, a gente vai lá e cria, né? Eu acho que é isso, assim. Eu conversei também com a Marília, que é uma das organizadoras do Festival Primeiro Plano, que acontece na cidade de Juiz de Fora. E o Primeiro Plano começou em 2002, né? Esse ano, em ano de pandemia, a gente comemorou, né? Vai acontecer a 20ª edição em novembro, mas a gente comemora, então, 20 edições de Primeiro Plano. E para a gente isso é muito legal, assim, porque a gente conseguiu executar 20 edições ininterruptas, né? E isso eu acho que é a nossa grande vitória, de fazer um festival ser meio que um marco, assim, né? Um pouco do ano, né? Em Juiz de Fora, e criar essa frequência de edições para que as pessoas pudessem sempre
executar alguma coisa, realizar algum filme ou pensar filmes para serem exibidos no festival. E aí a gente vê isso, assim, como que a gente foi se desenvolvendo mesmo ao longo desses anos, como que o festival ele cresceu, como que o nosso olhar também sobre cinema mudou e como a gente entende o festival com uma questão bem política, assim, né? E política no sentido de fazer essa movimentação de cinema em Juiz de Fora e principalmente fazendo a formação de público, que eu acho que essa é a nossa grande intenção, assim, é formar público para o cinema brasileiro, para o cinema mineiro de Juiz de Fora e da América do Sul, né? Porque a gente também é um festival internacional. Então a gente pensa atualmente nossa curadoria muito voltado para isso, assim, o que a gente quer mostrar como formação de público para Juiz de Fora, para o público de Juiz de Fora, que realizadores a gente vai apresentar, tentando sempre diversidade, multiplicidade de linguagens, estéticas de diretores e diretoras, né? Então é muito bacana a gente voltar e olhar para isso, né? É pensar o trabalho e a importância que o curta-metragem tem como um formato de cinema. E isso a gente não vê em cinema nenhum, de shopping, de rua, de nada. É só em festivais de cinema. E na televisão, né? No streaming também. Mas a gente não vê isso, né? E pra gente isso também é uma volta importantíssima. Tanto que a nossa mostra principal é a competitiva de curtas. Não é nem a de longa. A gente exibe para a estreia de longa, mas o principal, nosso foco é a curta-metragem. Eu acho que agora a gente podia ir pensando um pouquinho aí a questão da pandemia, né? O que mudou, né? Como é que vocês se adaptaram? Às vezes pensar assim, o que vocês tiveram de ideia e que funcionou, ou coisas que vocês imaginavam que ia super funcionar e não funcionou, assim. Nossa, essa coisa da pandemia, ela é muito doida, assim, ela é muito estranha, porque ao mesmo tempo, por exemplo, eu como espectadora, pude participar de festivais que eu não ia participar, porque eu não tinha como ir, assim, por exemplo, o Kinofórum, né, que é o Festival de Curtas de São Paulo, ano passado, que eu consegui ver muita coisa, o É Tudo Verdade, assim, vários festivais que foram online e que foi ótimo, assim, poder assistir um pouco, né, a Mostra de Tiradentes também, né, enfim. Por um lado, né, parece que amplia um pouco esses espectadores, né, aumenta um pouco, né, o número de visualização. A gente conseguiu alcançar públicos que a gente no presencial não tinha como, né, por exemplo, o espectador de Manaus e tal, porque a gente conseguia ter esse rastro, né, de acesso pela plataforma, né? Então isso a gente ficou muito feliz. Então eu acho que isso foi legal, isso eu acho que funcionou, por exemplo, essa coisa do streaming. Mas eu acho que isso está muito mais ligado ao nosso hábito atual do streaming e que antes, e isso é uma coisa que a gente já entendeu que é possível, ou seja, antes a gente sempre pensava no valor que tem uma sala de cinema, uma tela grande e tal. Hoje a gente está entendendo que a geração já se acostumou com o celular, com o computador, com a própria televisão, né, com esse esquema de streaming. Então, a perda aí exatamente de público não necessariamente acontece. O que eu acho que complicou um pouco e que dificultou é pensar em oficinas práticas. Isso é uma coisa que é muito difícil, assim, de executar, porque a gente tem essa preocupação de fazer oficinas em que as pessoas têm que manipular as coisas, que elas têm que pegar no computador, que elas têm que pegar em câmera, oficina de direção de fotografia, de iluminação, de direção de arte, que também pode criar alguma coisa, de encenação. Então, isso para a gente foi ruim, mas a gente não conseguiu, por exemplo, fazer as sessões infantis, que a gente gosta muito, que é infanto-juvenil, né, que é a sessão lanterninha, porque também as crianças estavam desse sistema meio híbrido, a gente não consegue acompanhar também, né, porque é importante também a formação das crianças, né, então a gente teve que reduzir demais o formato do online. Para esse ano, a gente teve recentemente a edição histórica, que também foi no online, mas a gente fez as oficinas, né, que era o nosso grande... era o que mais a gente queria realizar, que eram as oficinas que era de laboratório, né, que é o laboratório de roteiros, pelo menos funcionou, assim, porque foi no esquema online, o contato funcionou, também deu certo, e eu acho que também a gente já está mais acostumado agora, forçosamente, né, a esses encontros de live online, né, mas, por outro lado, né, sempre porém, a gente realizou painéis, e os painéis eles foram interessantes, teve uma participação legal, mas com certeza se fosse presencial teria sido muito mais bacana a troca, assim, a gente trouxe
a Ana Molaet, a Sandra Kogut, né? Imagina essas mulheres em Juiz de Fora, né? Que legal que seria, né? Então a gente sente muito de não poder movimentar a cidade com essas diretoras, porque também para a gente é importante que Juiz de Fora seja um foco também, né? Quando a gente faz online, essa coisa da região parece que ela fica pulverizada. Então a gente ficou mais tranquilo de saber que nosso público está ali, está garantido. O que significa que a gente pode pensar para as edições presenciais, às vezes um pé no online, assim, às vezes tentar ainda manter alguma coisa híbrida. Isso é interessante, né? A gente não tinha nunca cogitado isso, mas é uma coisa que a gente pode pensar uma vez que isso deu certo. E é cada vez mais real, né, e concreto, que as coisas vão se caminhar para o streaming, assim, não vamos ter jeito. Os festivais vão continuar tendo um papel super importante ainda durante um bom tempo, mas entendendo que o lugar é esse, é da movimentação, é da circulação, é de colocar as pessoas em contato, de realização e tal. E que a parte da exibição, que é fundamental, ela está ali presente também, mas o encontro aqui que é importante, né? Então, pensando no online, nesse sistema híbrido, quando a gente pensa em visualização e exibição, o online é um ótimo veículo, assim, para a gente fazer isso mesmo, assim, vamos colocar os curtas que foram selecionados, né, para as pessoas verem, o online é uma ótima ferramenta, é um ótimo mecanismo. Eu conversei também com o Tobias, representando o coletivo Refazenda de Ervalha, e juntos eles organizam a mostra Recria Cine. Nas nossas ações presenciais, que é onde acontecia, onde surge a Recria Cine, né, como uma mostra, a gente teve uma evolução, na verdade, assim, né? A primeira edição foi aquela coisa assim bem singela, vamos fazer 3 dias de evento, né? Tinha as exibições, já teve uma primeira oficina com as crianças para fazer um filme como parte da mostra, porque já tinha esse pensamento desde o início de não ser apenas uma mostra, mas também ser um espaço de fomento, né, tanto de público quanto de, enfim, mentes, pessoas que estão ali envolvidas com a cultura, né. E desde o começo a gente já prezando por uma curadoria que tivesse um olhar especial para o protagonismo infantil, para questões de pluralidade de infância, de pegar diferentes regiões, né. O cinema um pouco como essa janela, no nosso caso, para o Brasil, assim, porque a gente sempre teve uma curadoria nacional. E aí, na segunda edição, já foi chamando mais gente, tendo mais oficineiros, e aí começou a ter já a oficina de malabares, por exemplo, então já começou a ampliar um pouco assim, o cerco do que seria o evento. E na terceira edição, acho que é quando realmente assim, a coisa ganha um outro corpo, que é quando vem o grupo de teatro Catarse, e aí assim, aquela que faz as atividades nas escolas, né, e dessa vez a gente viu a escola assim, inundada de pessoas assim, com a camisa azul do evento, e fazendo recreação, e aí à noite tinha apresentação cultural. Teve esse movimento assim, de crescimento meio orgânico, assim, porque muitas vezes o público de uma edição virava organizador da próxima, assim. Tinha uma abertura também para isso. Então meio que foi assim que a coisa foi se formulando, e muitas vezes a gente tem essa questão de públicos que nunca viram uma exibição de cinema, assim, né? Lógico que já viram cinema na televisão, né, nesse formato, assim, mas como numa tela, vendo exibido, né, assim, é muito diferente. E o fato de não ter cinema em Ervalha, o último cinema que a gente teve aqui, por exemplo, foi da década de 70. E é até engraçado pensar que há tantos anos atrás tinha um cinema, assim, chegou a ter 2 cinemas aqui, e aí hoje em dia a gente traz o cinema nas escolas porque não tem um espaço cultural, não tem um teatro, não tem nenhum espaço que abrigue isso, senão as escolas ou os espaços públicos, assim, de praças, né? E que não seja só o Recria Cine, mas que tenha outros festivais, ou então que tenha outras ações de oportunidade para fruição e para produção artística, né? E também como isso pode mobilizar, assim, né? Um polo mesmo de produção, de criação, né? Porque não é valorizado aqui, mas a gente sabe que tem o seu valor. 2020 começou como um ano um pouco atípico, porque a gente já começou num processo de tentar a inscrição em edital, que é uma coisa que a gente nunca tinha feito, então, né, desde então é um evento voluntário, independente, né, isso implica uma série de perrengues também, uma série de obstáculos. E aí 2020 seria a nossa 5ª edição, né, como edição presencial.
quando se desenhou essa questão da pandemia, demorou um tempo assim para realmente entender o que seria isso, né? Porque a gente fica, então não vai ser em julho, mas será que vai ser em setembro? Será que vai ser em outubro? E aí acabou por ser em outubro, mas a gente teve que optar por esse formato do digital, né? E aí foi onde surgiu esse projeto da Recria em Casa. E a Recria em Casa meio que mudou completamente, acho que, os paradigmas que a gente tinha, né? Boa tarde, crianças de todo o Brasil. O meu nome é Flávio Abreu e a partir de hoje estarei com vocês ao vivo. Já na Recria em Casa produzi um material impresso que foi distribuído nas quarto e quinto ano da rede municipal. Então já foi uma produção de conteúdo completamente diferente assim, do que a gente tinha experiência. E a Recria em Casa também virou uma produção de conteúdo para o audiovisual, que até então a gente era uma amostra exibidora, a gente não tinha essa prática de produzir tantos conteúdos assim, a não ser os registros, né, e a cobertura audiovisual. E também colocando em prática uma coisa que já era à vontade, mas que acabou se concretizando na pandemia, de fazer o projeto ser uma questão, um acontecimento perene, para além de ser aqueles dias que a gente está nas escolas, transformar isso também em uma construção que tem uma continuidade, seja pela comunicação, seja por pensar ações pedagógicas. Inclusive a gente, na pandemia também conseguiu reforçar um pouco um laço que a gente sempre buscou, assim, e que ainda precisa, né, de muito trabalho também para estreitar, mas que é esse laço com professores, com as escolas, tipo, de uma maneira que não é só para as crianças ou adolescentes, mas também trabalhando com educadores e pensando também em formação de educadores que possam trabalhar com audiovisual em sala de aula, porque você vai ampliando, né, o contato e as reflexões, enfim, a inserção disso na vida das pessoas. E a gente tem um carinho muito grande assim, de pensar, de querer trabalhar também com os professores como parceiros assim, de todas as ações que a gente tem pensado para o futuro. Essa é uma parte muito diferente, assim, né? Porque você assim, fazendo eventos com lives e tudo mais, você tem ali você termina a live, você tem ali o número de visualizações, o número de pessoas que acessaram. E são números expressivos, muitas vezes, assim, né, pro nosso parâmetro, assim, né? Não chega a ser aquela coisa de milhões de acessos, mas, assim, é um número expressivo. A gente consegue medir que teve crianças pelas fotos que enviam e né, assim, consegue ampliar os territórios, né? Tipo, Conselho de Lafayette, tá em Vitória, tá Rio de Janeiro, assim, você vai ampliando, assim. E ainda a gente consegue ter um acesso em Ervália porque é a nossa base, assim, então, de certa forma, tem um carinho também que já foi construído com, né, as pessoas que são parte desse público, ou então professoras que trazem, a gente teve esse feedback assim, de professores que trouxeram oficinas para a sala de aula. A participação das escolas facilita muito que esse público assim, local esteja envolvido, assim, sabe? A gente participou, por exemplo, de uma gincana virtual de uma escola aqui, fazendo uma exibição de filmes, e tinha lá assim, quase 100 crianças na chamada, assim, então assim, tem um público ali, né? Por exemplo, material impresso que a gente enviou para as escolas, né? Foram quase 500 materiais impressos, então quase 500 crianças. E aí você chega numa casa, às vezes você tem criança que compartilha aquilo com, né, o irmão, a irmã. Então, assim, esse também foi um trabalho bem interessante, assim, de ter uma relação direta com a escola, mesmo que a gente não esteja na escola, assim, né? Às vezes o que fica dessas experiências também, que já foram agora, né, desenvolvidas, seria legal pensar, assim, um pouco, que desejo que vocês têm, né? Do que volta e às vezes o que se mantém também, que algumas coisas podem ter dado certo nesse formato, né? Uhum. Eu acho que, assim, a parte de produção de conteúdo foi uma coisa que bateu bem forte, assim, né? Porque a gente já tem um pensamento dentro do projeto, assim, de pensar conteúdo para a infância, de pensar questões importantes, então tá atuando como produção de conteúdo é uma forma diferente de estar nessa discussão, assim, né? E aí, com isso, você vai formando a equipe, você vai tendo possibilidade de, com a experiência,
poder também formar ou ajudar outros projetos, né, que estejam pensando sobre isso. Acho que para uma próxima edição presencial, né, que a gente sonha tanto, assim, eu acho que possibilidades de fazer algo híbrido também, né, assim, então, por exemplo, a gente ter a amostra, ter as atividades na escola e ter todas as crianças lá, mas de repente fazer uma roda de conversa com realizadores é uma coisa que dá para puxar pelo virtual, porque trazer muitas vezes para a amostra envolve um custo que é difícil de operacionalizar, então assim, eu acho que para uma possível voltas e tal, eu acho que a gente tem começado a pensar nessa questão assim de, por exemplo, um material impresso, um material pedagógico que a gente possa deixar nas salas de aula, possa deixar nas escolas, junto com uma explicação para os professores. Isso é algo que permite a gente ter um contato diferente, até mesmo promover, por exemplo, ações prévias ao evento, de realização audiovisual, que quando chega no evento a gente tem ali a exibição, tipo assim, cada turma de uma escola fez um filme, né? Esse seria o sonho, né? Assim, né?